nesse vídeo, então a gente vai entrar agora realmente no formalismo de Lagrange, tá? Então a gente vai usar as considerações do princípio de D'Alembert e a partir disso a gente vai derivar usando as coordenadas generalizadas o princípio de Lagrange, tá? Então a gente começa pensando num sistema mecânico, tá? Então eu tenho um sistema mecânico que ele tem aí n partículas, certo? N partículas. Então, em tese, isso me leva a um sistema com 3n graus de liberdade, né? Então, cada partícula tem 3 graus de liberdade, para as n partículas eu tenho 3n graus de liberdade. Mas, se a gente pensar que essas partículas estão sujeitas a vínculos, na verdade, elas estão sujeitas a uma quantidade P de vínculos, tá? Então, se a gente analisar o problema, vai olhar que eu tenho P equações do tipo F1 de R1 até Rn. Opa, esse N aqui, ele é um N maiúsculo, né? E T igual a zero, lembra? A gente está falando de vínculos holônomos, tá? E F2, F3, F4 até Fp. Também dependente aí das coordenadas de todas as partículas e do tempo, tá? Então eu tenho esse grupo de vínculos, né? Então eu tenho P, equações desse tipo. Isso resulta que ao invés de eu ter 3n graus de liberdade, então eu passo a ter 3n menos p graus de liberdade, e a gente vai definir isso então como um n minúsculo aqui. Tá? Então essa é a quantidade de graus de liberdade que eu tenho no meu sistema. Então a ideia é, eu vou buscar por um conjunto de coordenadas, né, na verdade n coordenadas independentes, que descrevam esse sistema conforme a gente já vinha fazendo, né, conforme a gente já vinha analisando. Então, a gente vai justamente buscar por essas n coordenadas independentes. Tá? E aí a gente pode pensar num grupo, né, de coordenadas Q1 até Qn minúsculo aqui, certo? E essas n coordenadas são as chamadas coordenadas generalizadas e a gente consegue descrever o sistema univocamente, inclusive respeitando todos os vínculos, como a gente mostrou nos exemplos anteriores. Então, a gente pode pensar que esse grupo de coordenadas, eles vão definir para mim uma hipersuperfície em um espaço definido por essas n coordenadas que estão aí, né? E que a gente pode parametrizar essa hipersuperfície através dessas coordenadas generalizadas. Mais uma vez, assim como a gente discutiu anteriormente, essas coordenadas generalizadas não necessariamente precisam ter dimensão de posição, né, de tamanho, só lembrando que a gente precisa levar em consideração é que o trabalho, né, ou seja, quando eu descrevo as forças em termos dessas coordenadas, escalar com a coordenada, isso tem que ter dimensão de energia, tá? Então, a gente vai trabalhar em termos aí dessas coordenadas, certo? Então, eu posso pensar que essas coordenadas definem para mim qualquer posição, né? Então, o raio da iésima partícula, ele pode ser escrito então como sendo uma função desses Qs, né? Então, Q1, Qn, e T. Isso igual a zero, tá? Então, vai ser uma função dessas partículas. E lembrando que eu vou ter
esse i indo de 1 até n, que é a quantidade de partículas que tem no meu sistema. Bom, quem que são os deslocamentos reais, né? Aliás, os deslocamentos virtuais, desculpa. Os ΔR, né? Então, ou seja, quais são as configurações possíveis para as N partículas, né? A gente pode, então, agora fazer uma mudança de variável, né? E escrever esses deslocamentos virtuais em termos de deslocamentos virtuais, só que das coordenadas Q. Então, a gente pode usar a regra da cadeia. Toda vez que houver uma variação em Q, essa variação levaria a uma variação, né, do vetor R, né? Tá vendo como o Q, o R depende de Q? Se eu vario o Q, então toda vez que eu variar qualquer um dos Qs, isso me leva a uma variação do R. Então eu vou somar sobre todas as partículas, né? Então eu vou somar aqui no índice K, de 1 até n minúsculo, da variação do vetor R, do iésimo vetor R, com relação à késima coordenada generalizada K, certo? E aí, vezes o deslocamento virtual dessa coordenada, né? Então, se a gente fosse olhar para o cálculo, né, eu teria que, como é uma variação de um dado vetor, eu teria que olhar também para a variação dele no tempo. Mas isso aqui é uma partícula, é um deslocamento virtual. E aí a gente definiu esse deslocamento virtual como sendo independente, né, do tempo. Tá? Agora, e a velocidade? Né, lembrando que a velocidade da iésima partícula, ela vai ser a derivada no tempo do vetor que define essa iésima partícula. A gente pode também escrever essa velocidade em termos das coordenadas generalizadas. Então, o que eu vou ter? Vou ter que VI, né, ou seja, a velocidade da iésima partícula, ela vai depender da derivada no tempo disso aqui, né? Então, como que eu descrevo a variação? Olha, eu vou esperar que a coordenada aqui também varie no tempo. Então, eu tenho aqui todas as possíveis variações das n coordenadas generalizadas, né? Então, isso aqui vai ser del RI, del QK, certo? Então, quando o QK variar no tempo, ele varia o R. E aí, del QK, del T. Mas, e agora sim, como essa é uma variação real, não é uma variação virtual, eu tenho a variação direto do vetor RI, né, caso ele dependa explicitamente do tempo, del RI, del T. Tá? Então, isso. E aí, a gente vai definir, né, a partir daqui, a gente vai definir que o QK ponto, como é costumeiro, ele vai ser nada mais do que del QK del T. Né? Então, a derivada no tempo. Só que a gente sabe que as forças de vínculo elas não aparecem no princípio de D'Alembert, porque o trabalho associado com a força de vínculo da iésima partícula, ele é nulo, né? Esse é o princípio de D'Alembert. Então, todo o trabalho que vai ser realizado vai ser de origem das forças aplicadas. Então, as forças aplicadas realizam trabalho. Tá? Então, com isso, eu posso escrever a expressão aí para o trabalho, em que
a soma em I, ou seja, para a iésima partícula, né? Então vou somar em todas, de Fi escalar ΔRI, o deslocamento virtual, né? Ele vai ser igual a soma em I de Fi escalar o ΔRI, mas lembra que a gente definiu o ΔRI aqui em cima, né? Então eu tenho o ΔRI aqui. Então eu vou voltar esse ΔRI para cá, então eu tenho uma soma em K, certo? De 1 até N aí, de ΔRI, del QK, delta QK, tá? Então, ou seja, eu consigo mexer um pouco com essa expressão. O que a gente vai fazer agora é uma definição. Então, definindo uma força generalizada Eita, aperto aqui, ferra tudo. Generalize. QK. Como sendo toda essa soma em I de FI del R del QK, né? Então eu vou definir isso, estou escolhendo então a soma em I aqui, lembrando que essa soma em I é em todas as partículas, né? De 1 até N, da força aplicada sobre a iésima partícula, escalar del RI del QK, certo? Então eu estou definindo essa força generalizada. Notem que, assim, como eu disse para vocês, a força em si, ela tem unidade de força, newtons. Agora, o R tem unidade de comprimento. Se o QK também tiver unidade de comprimento, ótimo. Então, é esse cara aqui ficar dimensional e o que eu tenho é a força dimensional. Mas pode acontecer casos em que o QK não tenha, né, dimensão de comprimento, por exemplo, um ângulo. E aí essa força generalizada, ela vai ter então a dimensão aí de Newton vezes metro, tá? De tal forma que Newton vezes metro já me dá energia. Na hora que eu faço o cálculo do trabalho, o trabalho tem unidade de energia. Então, falando no trabalho, desculpa, ele vai ser dado pela soma em I de Fi escalar delta RI, que é igual à soma em K, certo? Então essa soma sobra, soma o delta QK de QK delta QK. Então, a força não necessariamente ela precisa ter unidade de força, mas o produto da força generalizada com a coordenada generalizada precisa ter unidade de energia. Bom, agora, a gente pode voltar ao princípio de D'Alembert, né? Então, no princípio de D'Alembert, o que eu tenho é que a gente precisa olhar justamente para a derivada do momento e para essa força. Então, para a gente poder reobter o princípio de D'Alembert, que a gente já viu que funciona, eu vou definir algumas coisas. Uma delas é, por exemplo, essa quantidade que está aqui. A soma em I de PI escalar ΔRI. Lembrando que no princípio de D'Alembert o que eu tenho era PI ponto, né? Mas a gente pode começar por essa quantidade. Então, eu tenho aqui a soma em I, tá? Só organizando. A soma em I de MI, VI, ou seja, a velocidade da iésima partícula, escalar delta
RI, tá? Então, esse cara que está aqui nada mais é do que o próprio PI. Agora, eu também posso escrever isso aqui em termos dos QKs, né? Mesmo porque eu tenho uma forma de escrever o V em termos de QK e o ΔR em termos de QK. Então, isso aqui passa a ser o quê? Passa a ser a soma em I de MI, né? Igual aqui, de MI, VI, né? Escalar a soma em K de delta RI delta QK del QK, certo? Agora, vamos olhar para uma identidade. Por quê? O que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir o que esse produto escalar aqui representa, né? Então, suponha, né, seja a derivada no tempo, ddt, de MIV escalar delta RI delta QK, tá? Então, ou seja, pega esse termo que está aqui, ó, VI escalar, MI, né, MI, VI escalar delta RI delta QK. Como o I o K é independente do I aqui, então a gente pode trazer junto, e agora eu quero olhar para a derivada de todo esse termo, certo? Usando a regra da cadeia aqui, então eu tenho MI, VI ponto, escalar delta RI, delta QK, mais MI, VI, escalar a derivada no tempo dessa derivada, delta RI, delta QK, tá? Assim, a gente pode escrever essa quantidade que está aqui, ó, soma em I de MI, VI, ponto, escalar, delta RI, delta QK, como sendo a soma em I da derivada no tempo de MI, VI, escalar, delta RI, del QK, menos, né, lembrando, esse aqui é da derivada, esse parênteses, então menos MI, VI, escalar, DDT de delta RI, delta QK, né? E aí tudo isso fecha essa chave, tá? Então, o que eu fiz? A gente definiu, né, essa derivada aqui, né, MI, VI ponto delta RI, em termos disso que a gente está escrevendo aqui, né? Por quê? Porque eu tenho esse termo que está aqui, esse termo é quem me interessa. Então, esse termo, logo depois do igual, ele vai ser igual ao primeiro termo que está aqui, menos o segundo termo que está aqui. Então, é por isso que ele aparece aí nessa história. Certo? Agora, naquele último termo que a gente tinha anteriormente, né, eu tenho o seguinte, que a derivada temporal, ela pode assumir uma cara diferente. Então, o DDT de del RI del QK, ele pode ser escrito como... agora eu vou fazer uma mudança de variável. Lembra que isso aqui é uma variação no tempo, né? Então, ou seja, eu posso ver o quanto tudo isso aqui varia quando o QK varia no tempo, né? Então, usando a regra da cadeia, uma soma numa outra variável aqui de del QL, certo? Do argumento da função que está ali,
del R, del QK, e o quanto o QK varia no tempo, né? Na verdade, o QL varia no tempo, del QL, del T, tá? Então, ou seja, eu olhei o seguinte, tudo isso aqui pode variar com relação a QK, a QL, certo? Então, eu vou ver o quanto, se a variável QL varia, quanto que varia essa função. E aí, mais del T, exatamente como a gente fez anteriormente, de del RI, del QK, tá? Exatamente como a gente fez. Agora, isso aqui, ó, é fácil da gente ver que isso aqui é o QL ponto, tá? Então, a derivada no tempo desse cara. Então, esse termo que está aqui, o DDT de del RI, del QK, ele pode ser escrito como a soma em L de del QL, del RI, del QK, Q.L, mais del T de del RI, del QK, tá? Agora, eu posso sempre trocar a ordem dessas duas derivadas, porque a primeira aqui é em QL e a segunda aqui é em QK, né? Então, na coordenada L, generalizada QL, e na coordenada QK, mesmo porque essa soma aqui é em L e não em K. Isso me permite escrever o seguinte, ó, del QK, de um tanto de coisa, né? A soma em L de del RI, del QL ponto, que é esse primeiro termo, então eu troco essas duas derivadas. Como o QK não depende de L, ele sai da soma, e esse termo aqui também, né? Então eu posso fazer a troca, e aí por isso que eu coloco todo mundo em evidência aqui. Então sobra aqui mais um del T de RI, certo? Agora, se a gente olhar lá atrás, isso aqui é exatamente a variação do RI no tempo escrito em termos das coordenadas L. Então, esse cara aqui nada mais é do que o próprio, tudo isso que está aqui, né? DT de RI, certo? Então, que a gente sabe é o próprio VI. Né? Se a gente voltar lá, isso vai estar escrito. Então, tudo isso aí me dá um del QK de VI, certo? Então, o termo entre parênteses, né, ele vai ser a velocidade. Então, a gente podia ter feito direto isso daqui, né? Porque, olha, se eu troco a ordem das derivadas aqui, direto nesse termo, eu tenho aqui del QK de DDT de RI, e isso aqui nada mais é do que VI, tá? Então, ou seja, isso aqui, toda essa álgebra foi para mostrar, né, que em termos dessas variáveis, eu também posso escrever essa velocidade. Então, portanto, só para sumarizar esse pedaço aqui da demonstração, o que eu tenho é que DDT de del RI del QK, opa, esse K ficou estranho, né? QK igual a del QK de VI, tá? Então, isso é uma constatação que a gente tem, escrevendo o R em termos das coordenadas generalizadas. Agora, como o próprio VI, que a gente sabe que é a derivada no tempo da coordenada da iésima partícula, pode ser escrito como sendo a soma em K de del RI del QK
QK ponto, a gente mostrou isso anteriormente, mais del RI del T, tá? Então isso estava, né, agora há pouco. Então, se eu fizer a derivada do VI com relação ao QK, o que vai acontecer? Né? Então, se eu fizer aqui del QK de VI, isso vai ser a derivada em relação a todas as coordenadas. Você concorda que vai sobrar somente a soma, na soma, o termo que tem o próprio QK. Né? Ou seja, esse cara aqui, ele vai ser o próprio coeficiente que acompanha o VI. Né? Então, del VI, em relação ao del QK ponto, certo? Então, por quê? Se eu derivar em relação a um QK qualquer aqui, todos os outros somem, né? Então, isso aqui ó, passa a ser simplesmente del RI del QK, tá? Então, del RI del QK. Então, nesse caso, aquele termo que eu tinha escrito, né, a soma em I de MI, VI, escalar, del RI, del QK, ele pode ser escrito como sendo a soma em I da derivada no tempo de MI, MI, VI, escalar del VI del QK, ponto, certo? Menos MI, VI, escalar del VI del QK. Esse termo que aparece aqui, ó, se a gente voltar naquela expressão, ele era simplesmente del R e del QK. Né? Então tá aqui. Del RI del QK. Onde que eu coloquei ele aqui? Aqui em cima. Certo? E aí, esse segundo termo que está aqui, esse del VI del QK, ele vai ser DDT de del RI del QK. Certo? Então, a gente pode escrever o seguinte: se T, a energia cinética do sistema total, for dada pela soma de todas as energias de todas as iésimas partículas, né, MI, VI ao quadrado, e de tal forma que del QK ponto de meio de MI VI ao quadrado igual a MI VI escalar del VI del QK ponto, certo? Então eu posso fazer essa conta que está aqui, e além disso, que del QK, o quanto essa quantidade varia no tempo, de meio de MI VI ao quadrado igual a MI VI escalar del VI del QK, tá? Então faz essa derivada dessas duas, né? Então cai esse 2 vezes a derivada do argumento, né? A regra da cadeia. Então, ou seja, se eu usar a regra da cadeia e mostrar que se eu derivar isso aqui em relação a QK,
vai ser a derivada da função em relação a QK ponto, cai esse 2 que está aqui, sobra o MI VI, certo? O primeiro que apareceu, vezes, né, a derivada com relação a QK. Então, se eu usar esses dois argumentos, eu posso mostrar, né, voltando às expressões anteriores, que a soma em I de MI, VI, escalar, del RI, del QK, igual a soma em I na derivada no tempo de um negócio que é esse aqui, ó, del QK ponto de meio de MI VI ao quadrado menos del QK de meio de MI VI ao quadrado, né? Porque se a gente volta aqui, ó, esse é o termo que eu tenho, esse primeiro, e esse segundo termo é esse segundo termo que está aqui. Só identificando, né? Então, esse cara aqui é TI, ou seja, a iésima coordenada, a iésima energia. E esse cara aqui é TI. Como a soma aqui em I e não em K, eu posso somar tudo de tal forma que a soma em I de MI VI escalar del RI del QK igual a DDT de del T del QK ponto, né? Na verdade é só o carinha que está aqui dentro, né? Só para não confundir, o T é só isso que está aqui dentro. Del T del QK ponto menos del T del QK, tá? Então, a gente tem esse primeiro termo aqui, e isso aqui vai nos ajudar a conseguir o restante que eu preciso, certo? Então, voltando no princípio de D'Alembert, né? Então, no princípio né? Lembrando, a soma em I de PI ponto menos FI aplicado escalar delta RI, o deslocamento virtual, é igual a zero, lembra? Isso aqui é a força de vínculo. Então, basta eu mostrar aqui a soma em K de DDT de del T del QK menos del T del QK menos QK del QK é igual a zero, né? Então, se a gente volta anteriormente, a gente pode escrever tanto o momento quanto a força em termos da força generalizada, ou seja, em termos das coordenadas generalizadas, então fica em termos da força generalizada. E aí, por fim, eu tenho que DDT de del T del QK menos del T, opa, lembrando, aqui ó, é QK ponto, a gente mostrou isso, aqui é QK ponto, del QK ponto, del QK ponto, del T del QK igual a um QK. Então, tem uma equação dessa para cada uma das coordenadas generalizadas. Então, essa é a primeira versão do princípio de Lagrange, né? Que na ausência de vínculos,
essas equações aqui recobram exatamente as equações escritas, só que agora escritas, desculpa, as equações de Newton, só que agora em um sistema de coordenadas curvilíneo, né? Então, por exemplo, isso aqui poderia representar a mudança de coordenadas de retilíneo para esférico, né? Então, essas seriam as coordenadas, tá? Então, esse é o primeiro grupo de equações que dá origem ao princípio de Lagrange, mas a gente ainda pode generalizar ele um pouco.